que atualizar. Boa sorte, senhor Meirelles. Também tu vai usar, tá? Tá, o Nilson é presidente da UGT, eu e o Meirelles somos diretores da UGT. A federação que ela representa o segmento de turismo e hospitalidade, que é o pessoal de assis e conservação, limpeza urbana, turismo, casas de diversões. 20 mil garis. Restaurante? Não. Casas de diversões são casas de show de espetáculos, boates. Mas não pega restaurante? Não, Hotel não. também não tá? Não, porque o hotel tem o comércio hoteleiro, foi fundada uma outra federação. Nós pegamos também o pessoal do Instituto de Beleza, cabeleireiros, barbeiros. Muito bom. Pegamos o pessoal, quem mais? Cabineiro de elevador, que está em extinção, né? O cabineiro de elevador cada vez tem menos cabineiro de elevador. Hoje em dia quase tudo automático. Quase tudo. Só os prédios públicos mesmo que ainda mantém. E é mesmo assim um ou outro. É. Então a nossa federação tem essa gama de representação. O podcast foi uma ideia do Meirelles, isso também foi adotado pelo sindicato dele, porque na federação a gente representa todo o estado do Rio de Janeiro. E temos aquelas categorias inorganizadas, que não tem sindicato específico. Então, por exemplo, nós temos o sindicato dos empregados da conservação no Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Campos, Nova Iguaçu, Petrópolis, mas, por exemplo, Quissamã não tem um sindicato, então quem representaria a federação. Então nós representamos diretamente trabalhadores em 42 municípios. Tá? Só do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Por exemplo, casas de diversões. Você tem pouquíssimos municípios que têm sindicato específico, o restante é representado pela gente. Então nós representamos sindicatos filiados e representamos alguns trabalhadores de forma direta. Então o podcast é uma forma que está em desenvolvimento ainda, o nosso modelo, mas é uma forma que a gente tem para a gente poder passar a mensagem para o pessoal de Carapebus, de Quissamã, de Cantagalo, Carmo, Cordeiro. Poxa, você é muito bom. Sempre sair. Então nós estamos ainda numa fase de estudo, né? Nós estamos fazendo. O mais importante para a gente também, secretário, é quando a gente vai no Instagram, que a gente vê esses podcasts aí, a gente não assiste nenhum podcast inteiro, né? O que dá publicidade são os recortes que eles fazem aqui. Então, para a gente, o mais importante, às vezes, até que para o podcast, são os recortes, porque os recortes é que vão dar publicidade. A gente vai postando no decorrer da semana. Sim, são aquelas pílulas que você vai jogando para poder dar visibilidade. Como uma federação e o SESC e o SENAC não conseguia falar com Vossa Excelência, entendeu? Não, mas aquele me passou, depois que eu fui ver a sua mensagem. E nós tínhamos que dar um título para o nosso podcast de hoje, para fazer a divulgação. Mas é uma vergonha, né? Ninguém tem uma foto só para passar para a gente lá. Ele tem uma opção, né? A gente não conhecia ele. Foi ele que passou para a Cris. Foi ele que Não passou. entraram em contato comigo. Não, a Cris falou contigo na hora, eu tava com ela na hora que ela pediu a foto. Quem pediu a foto foi a Angélica. Cris, eu tava com você na hora que ela entrou e pediu a foto. Não sabe o que eu fiz, eu botei uma foto minha na divulgação. Tudo bem, tá ótimo. Inclusive eu não conheço ninguém mais parecido comigo que você, só você tá olhando branco. A Angélica não te mandou? Mandei 3 fotos e mandei o perfil dele. Mandou. Mas aí antes não tava, a gente tinha que fazer consertando. É você mesmo, ele tá Sou eu. Pra saber quando você mostrou, eu achei que fosse ele. Por isso que eu não sou óbvio, pra diferenciar. Aí nós Parece que botamos não é. Nós botamos como tema empregabilidade. Tá ótimo. Mas aí o podcast, na verdade, Falar de 1º de maio que você tinha falado. É um papo, a gente vai falar, eu vou falar do 1º de maio, a gente vai fazer o programa do 1º de maio. Acho que não tem necessidade de falar que as outras cidades vão fazer Copacabana, acho desnecessário falar isso, não sei se a gente fala. Não, Fica à vontade, eu não tenho. Eu acho Quanto mais festa, melhor. manter, excluir, porque Vamos falar do não é nosso conversa, funcionário. não é nossa conversa. Pega por gentileza essa canetinha do Genaldo. Eu vou anotar só o seguinte, as áreas que você falou. Salão de beleza. Salão de beleza. Vamos lá, asseio e conservação. Como? Asseio e conservação. Aí você pode botar barra de limpeza urbana, né? Que tem uma diferença. Mas asseio e conservação é amplo pra caramba. Mas isso mesmo. Mas a SG, por exemplo, está dentro. Tá dentro. Então vamos lá. Tá dentro. A SG, jardineiro?
Está tudo dentro. Tá. Porque a conservação, na verdade, é o segmento. Então, pega a maioria das empresas de terceirização. Então, quase tudo aquilo que é terceirizado hoje em dia está dentro da nossa representação. Então, você tem SG, você tem jardineiro, você tem... Quer dizer, toda essa gama. Tem gente que hoje você terceiriza quase tudo. Recepcionista, por exemplo, vai num Isso hotel. também entra? Também entra, porque... Mas entra como não seria nem asseio e nem conservação. É mais terceirização. Mas é porque... Então esse aqui é um guarda-chuva maior de guarda-chuva terceirização. maior de terceirização, exatamente. E aí nós temos aí também casas de diversões, que é o pessoal da área de show, de entretenimento, diversões. E Casa de diversões pode ser, por exemplo, parque de diversão? parque de diversão, parques temáticos, parques infantis, era casas de bingo. Esse sindicato ele foi fundado como representante dos trabalhadores em cassinos na época. Levei a tiro. Boates, pessoal do Rock in Rio, por exemplo, que é o Rock World, entra tudo isso. Rock in Rio está aqui dentro? Tá aí dentro. O Rock in Rio está aí dentro. Nós temos pessoal das imobiliárias, né, das administradoras de imóveis. Show da Shakira, por exemplo, dentro aqui? Representando os trabalhadores da empresa de eventos. Por exemplo, tivemos esse acidente agora, lamentável, que a pessoa... Cara, que merda. Pois é. E logo na semana, quer dizer, além de ser uma tragédia, ainda na semana do dia do Trabalhador enfim, dentro de um O evento. que acontece? A empresa que montou o andaime não é uma empresa geralmente não é uma empresa de diversões. Não, é engenharia. É engenharia. Mas o pessoal que vai trabalhar no show, entra aí, tá entendendo? Parte de produção. É parte de produção. Só não é dos artistas, porque é diferenciado, né? Quem mais que a gente tem? Cabineiro, quem mais que a gente tem? Guarda de Mas piscina. é dentro do ACEI. Está dentro da conservação, né? Administradora de imóveis, salão de beleza e os empregados de manutenção de Turismo. elevadores. Esquecemos o turismo. Mas turismo de que forma? Todos os profissionais, todas as empresas de turismo, os profissionais de turismo. Guia. O guia, ele tem um sindicato específico de guia de turismo. Se bem que o sindicato dele teve o registro cancelado. Então, todos os empregados de empresas de turismo, à exceção do guia, você pega o receptivo. Agência de turismo? Todos os empregados da agência de turismo, todos eles são representados pelo sindicato de turismo. Mas além disso, além de agência de turismo, o que seria, por exemplo? Porque você falou que a parte hoteleira não está aqui. A parte hoteleira, o que é? É o receptivo, é a agência de viagem, aquelas agências de promoções de eventos turísticos, que você quer diferente, né? Você tem aquela agência que só faz só evento, né? Isso tudo está dentro da UGT. Está dentro da federação. Da federação. Está dentro da federação. Está dentro da UGT. Que está dentro da UGT. Mas é o UGT mais amplo. Porque o UGT, como é a central sindical, o que acontece? Esse empoderamento dessas categorias, isso deriva de lei. Tá? A UGT é por filiação, é espontaneidade. O sindicato resolve onde ele vai ser. Ele vai se filiar ao GT, a CPB, coisa e tal. Tudo isso está dentro da UGT. Entendi. Podemos começar? Porque daí agora já tem um público um pouco mais claro. Uhum. Léo, podemos? Boa tarde, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora. Como é que vocês estão, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast FETERG. Hoje iremos debater com o secretário municipal de Trabalho e Renda os caminhos da empregabilidade, qualificação profissional e oportunidades no mundo do trabalho. O convidamos também porque essa semana a gente celebra o Dia do Trabalhador e estaremos junto com a secretaria no Festival do Trabalhador no Parque Realengo. Mas no decorrer do podcast a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, para que vocês participem com a gente lá no Festival do Trabalhador que vai ser feito para você, né? E também está conosco hoje o presidente da Central Sindical UGT Rio, meu presidente, gente. E a gente vai compartilhar, né, as iniciativas, os desafios e as perspectivas para a geração de emprego e renda na nossa cidade. Também está conosco hoje a minha dupla de toda semana, Dr. Cláudio Rocha. Qual o seu nome mesmo? Desculpa. Genaldo.
o Genaldo, que também é da Secretaria do Trabalho, É o nosso né? assessor de imprensa. O assessor de Assessor imprensa. comunicação. Isso. E o Léo. Dá boa tarde pro pessoal, Léo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de dar uma oportunidade para vocês de darem boas-vindas aos nossos ouvintes. Já tem pessoas nos assistindo, né, trabalhadores e diretores do nosso sindicato, que eles entram também, participam com a gente. No decorrer do podcast, eles vão fazer perguntas e aí fique à vontade de responder. Nilson também, né, doutor Cláudio? Aqui é tudo de verdade, a gente não maquia, a gente estava aqui conversando, mas já estava lá transmitindo. E eu gostaria que vocês dessem boa tarde ao pessoal, começar contigo, né, e dizer para você que é uma honra estar recebendo você aqui. O nosso presidente, o Meirelles, ele já esteve aqui, né, doutor Cláudio, para também agradecer a participação do secretário conosco. O Nilson também é um prazer estar com você mais uma vez. O Nilson, ele é maravilhoso conversar com ele, né? Sabedoria em pessoa. Às vezes eu chego atacada e calma, olha o coração. Assim, né? Ele é muito bom assim conversar com ele, porque ele passa muita coisa boa pra gente. E depois você dá boa tarde também para os nossos ouvintes. Vou esperar Vai pacientemente. esperar, né? Posso falar você? Claro que sim. Manuel, então fica à vontade para dar boa tarde ao pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Bom, então uma boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da FETERG que estão aí nos assistindo, além, obviamente, de outros trabalhadores que eventualmente não façam parte da FETERG, mas que estejam interessados em conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Federação e também o trabalho da UGT e também o trabalho da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês, agradecer o convite que foi feito pelo Cláudio, agradecer a Fátima Bernardes, não é isso, Nilson? Da FETERG, é isso? Então, a nossa Fátima Bernardes aqui. Então, e agradecer muito, obviamente, né, a oportunidade de estar aqui para conversar e escutar um pouco do Nilson, que é uma pessoa que vive a defesa dos direitos trabalhistas há muito tempo, um lutador, um bravo guerreiro e graças a Deus vem segurando as pontas aí da central, da UGT, que é fundamental para todos os trabalhadores, a existência das centrais, o trabalho dos sindicatos. Então, falar desse orgulho e dessa honra de poder estar aqui hoje. Nilson, dá boa tarde para os nossos ouvintes. Boa tarde a todos e todas, trabalhadores. Quero agradecer também, como disse o Manuel, a oportunidade de nós estarmos juntos aqui hoje para conversar um pouco, principalmente na Semana do Trabalhador, né? O dia está se aproximando e esse podcast tem uma importância ímpar por conta de nós conversarmos um pouco sobre o que passou, o passado, o que aconteceu, ocorreu e o futuro que está por vir, né? A gente tem que se preocupar muito com isso. Eu fico agradecido pelas palavras do Manuel, o nosso secretário, por conta da questão da minha representação de liderança de país, no Estado e no município, por conta até de estar também no meu sindicato, presidente do meu sindicato da Construção Pesada do Rio, mas a oportunidade de hoje aqui é o podcast do ACEI, da FETERG, e a gente conversar muito sobre essa situação. E ficamos muito tristes com o que ocorreu agora recentemente na montagem do palco da Shakira, né? Shakira, né? Que vai fazer o show no sábado. E foi muito. Eu conhecia muito esse trabalhador, ele já tinha trabalhado na Reduc, trabalhou também aqui no Porto Rio, e era um companheiro de luta, um companheiro que não media também esforços para produzir a riqueza do nosso país. É o que nós, trabalhadores, sempre fizemos e figuramos com unhas e dentes para fortalecer, para ver um país melhor, uma vida melhor, saúde melhor e uma família, né, também melhor. Então, quero deixar esse agradecimento desse início de discussão, essa oportunidade
muito importante para a gente aqui, de poder estar discutindo um pouco sobre esse mundo novo, tem tanta coisa nova por vir aí, e a gente precisa muito conversar sobre isso. Obrigado pela oportunidade. Opa, sou eu, né? Sim. Gente, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, Domênica, secretário Manuel Vieira, acertei, né? Acertou. Presidente Nilson, Geraldo, Léo. Hoje a responsabilidade é um pouquinho maior, porque é a primeira vez que a gente faz um podcast sendo assistido por um assessor de imprensa, que é quem entende de comunicação. Deixa eu me comportar. Então a gente já viu um olhar crítico para cima da gente, tá entendendo? Como é que temos que nos comportar direitinho. Mas, secretário, é um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa casa, na casa da FETERJ. Nilson também, já mora aqui já na FETERJ. Lembrando que o nosso podcast, na verdade, ele hoje não é sobre a FETERJ, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a secretaria, sobre a questão do 1º de maio, sobre a questão da empregabilidade. E, na verdade, o podcast de hoje é o resultado de uma política já de algum tempo que a gente tem, junto com a prefeitura, praticada pela prefeitura, que ela abriu um canal de diálogo com as centrais sindicais. Isso é muito importante, porque a gente brigava tanto para ter um canal de diálogo, e quando esse canal é aberto, nós temos que ocupar esse espaço, nós não podemos deixar esse espaço vazio. E o Manuel, chama de Manuel, né? Claro. Manuel, ou tem um apelido? Não. Me chamando com carinho, eu sempre respondo. Gente, eu não sei chamar com carinho. Eu não tenho essa prática. Eu estou Mas surpreendido. eu fiquei sem jeito. Manuel, já me chamaram de Miguel, que é o nome do meu filho, Manel, tem de tudo. Mas é um prazer recebê-lo aqui, porque na verdade é uma reciprocidade. Nós somos tão bem recebidos na secretaria, a gente tem um espaço muito bom na secretaria, tanto que nós, mais uma vez, nós vamos comemorar o 1º de maio junto com a Secretaria do Trabalho do município, junto com a Prefeitura. Tá? E temos hoje assuntos muito importantes, não só o 1º de maio, mas a questão da empregabilidade. Por quê? Porque muita gente não tem nem ciência do papel da Secretaria do Trabalho, o que a Secretaria faz, dos cursos, o que ela promove em favor da empregabilidade. Então, eu acho que nós vamos ter um belo programa hoje, Domênica. Eu também acho. Vamos? Então, assim, encerra a minha participação inicial e vamos lá. A gente tem que chamar as pessoas para compartilharem o nosso Gente, né? Gente, você que está nos assistindo, envie o nosso link para o maior número de amigos que vocês tiverem. Inclusive você, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, se você está desempregado, está procurando uma vaga de emprego, eu já quero até te fazer um convite para ficar conosco até o final, porque no Festival do Trabalhador vão ter vagas de emprego disponíveis lá, né? Isso. No Parque Realengo. E aí a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então não deixa a gente, fica com a gente até o final e envie o link para o maior número de amigos que você tiver, para você saber de como está acontecendo o Festival do Trabalhador e como está o mercado de trabalho hoje com o secretário municipal de Trabalho e Renda aqui do município do Rio. Eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Como você avalia o cenário atual da empregabilidade no município? Olha, eu acho que para a gente poder falar sobre empregabilidade no município, a gente precisa falar um pouquinho, e aí talvez eu vá precisar um pouquinho mais de tempo para explicar, porque isso tem a ver, inclusive, com a participação das centrais na secretaria e do que o Cláudio falou agora, né? A nossa leitura é que os sindicatos eles têm uma importância fundamental na garantia dos direitos trabalhistas, tá? E a gente precisa entender isso através de uma perspectiva histórica, né? Foram os movimentos sindicais e foram os movimentos sindicais, inclusive, que deram base para os movimentos sociais, né? O movimento social ele nasce através de movimentações do trabalhador. Então, é uma história que precisa de ser contada, porque hoje em dia a gente passou por um período, nos últimos 10, 15 anos, de muito ataque ao sindicalismo, de muito ataque aos direitos trabalhistas e muito ataque ao trabalhador. E isso resultou em várias perdas, né? A gente vem perdendo muita coisa. Dentre essas coisas, a gente tem a perda da leitura da importância do trabalhador.
porque daí o trabalhador começa a perder importância, começa a perder prestígio, e uma nova geração começa a olhar para isso com uma visão completamente distorcida da realidade. Então, hoje em dia, você vê crianças falando que são contra a CLT. Nem sabe o que são CLT, mas fala que não vai ser CLT. Seletista, Seletista. virou um palavrão. Virou né? palavrão. Você vai ser o seletista na sua vida. Exatamente, então virou um desprestígio. Mas é sério. A gente está brincando, mas isso, Mas isso é sério, muito sério, porque isso é uma desconstrução do cenário do trabalhador que a gente tem que olhar com muita cautela, porque determinadas rupturas a gente tem dificuldade de recosturar isso, né? Então a gente tem toda uma leitura de uberização, toda uma leitura de pejotização, onde a gente vai afastando cada vez mais os direitos trabalhistas do trabalhador. Sim. E o trabalhador passa a entender, dadas as singularidades do momento, que ser trabalhador não é bom. E aí a criança passa a entender o seguinte: mas se eu não vou ser trabalhador, eu vou ser o quê? Então a gente tem uma crise, né, dessas novas gerações por conta, né, de um processo de neoliberalização que foi massacrante para o trabalhador e que a gente precisa de compreender até para restabelecer qual é o lugar dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais e do trabalhador dentro desse cenário. Então, só fazendo um preâmbulo, né, a Secretaria de Trabalho ela entende a importância dos sindicatos nesse sentido, entende a fundamental participação das centrais na luta pelos direitos trabalhistas. A gente tem um ano agora onde o combate, né, a luta contra a jornada de 6x1 vem sendo colocada, e agora a gente já está com essa pauta estabelecida, né, já tá rolando aí no Legislativo para que esse debate possa ser estabelecido de uma maneira mais oficial e até que se crie essa lei. Então, é importante que a gente observe onde é que estão acontecendo esses pontos de aglutinação, esses pontos de convergência, para que os direitos trabalhistas possam ser ressignificados, porque eu acho que é uma luta importante, a luta de ressignificação dos direitos trabalhistas no cenário atual. Sim. Então, aí a empregabilidade, onde que ela entra? Ela entra exatamente nessa rediscussão. Porque se eu não sei o que eu quero da minha vida, o emprego ele passa a ser uma coisa insólita. Passando a ser uma coisa insólita, eu posso estar em qualquer lugar, a qualquer momento, fazendo qualquer coisa. E aí eu perco exatamente a noção dos instrumentos e do ferramental que eu preciso e que eu dependo para alcançar os meus sonhos. Se eu não sei para onde que eu vou, eu não sei o que eu preciso carregar. Sim. Então, por exemplo, aí é uma discussão ampla, o que a gente tem observado de maneira, a gente tem uma coisa chamada painel do trabalhador carioca. Para cada pessoa, isso talvez vocês não saibam, e é importante que a pessoa que esteja nos assistindo conheça. Para cada pessoa que entra com um currículo no Cine, por intermédio da Prefeitura, da Secretaria de Trabalho e Renda, ela precisa preencher um formulário. Esse formulário, ele abastece esse painel de informações. Então, por exemplo, a gente tem hoje mais de 300 mil currículos no sistema. E desses 300 mil currículos, por exemplo, a gente consegue fazer um recorte para saber. O Cláudio é dono de uma empresa, vamos lá, falando de hospitalidade, é uma empresa ele tem uma agência de turismo e ele quer contratar pessoas que vão fazer um receptivo, né, dentro de um pacote que ele vendeu. Eu consigo oferecer para ele quer contratar, eu quero 50 a mais, por alguma razão específica, eu quero que seja desse perfil. Eu quero 10 mulheres, 50 a mais, que morem em Piedade. A gente consegue fazer esse recorte dentro do perfil que o Cláudio precisa para atender a ele de acordo com o perfil das vagas que ele está ofertando. Então isso acelerou muito o nosso processo de compreensão, né, e da dimensão tanto das pessoas que estão buscando oportunidades quanto das oportunidades que estão sendo oferecidas. Além disso, a gente, através do Thiago Romanelli, que é o nosso coordenador da SubTQ, que é a Subsecretaria de Qualificação e Trabalho, a gente criou uma inteligência artificial que a gente vai estar lançando agora no 1º de maio, tá? Onde a gente não faz mais isso de maneira estritamente física.
A gente tem uma inteligência que quando a gente pega uma vaga que está sendo disponibilizada, ela já vai fazer automaticamente o recorte, ou seja, a gente automatizou o processo que era manual, agora ele é automático. Então a gente às vezes que levava 20 dias para conseguir fazer um processo, hoje em 2 horas a gente faz. Então aumentou absurdamente a nossa velocidade, então hoje a gente consegue ter uma eficiência muito maior no encaminhamento de pessoas, uma eficiência muito maior também no atendimento das vagas que estão sendo ofertadas, então as empresas saem mais beneficiadas e também as pessoas que estão buscando uma oportunidade. Então, a empregabilidade hoje no Rio de Janeiro, a gente hoje dobrou o número de pessoas contratadas em relação ao ano passado. Esse ano que eu digo, 2025. Em 2025 a gente conseguiu contratar mais de 60% de pessoas do que a gente conseguiu contratar em 2024, o que é um número muito, muito importante. Então, a gente, no ano de 2024, foram 1.300 pessoas que foram contratadas por intermédio exclusivo da Secretaria e em 2025 foram mais de 2.000 pessoas contratadas por intermédio exclusivo da Secretaria. E essa nossa perspectiva é aumentar esse número agora em 2026. Então, secretário, só mandou. Eu não. Nilson desempregado, Nilson desempregado, está procurando um emprego, ele tem o currículo dele tudo direitinho ali. Então, uma das opções que ele tem, se não for a melhor opção, é buscar informação junto à Secretaria do Trabalho. E como é que ele faz isso? Ele pega o currículo dele... É uma boa pergunta. Olha só, nós temos vários canais de comunicação. Isso. O canal mais abrangente é através da rede social, hoje em dia. Então a gente usa muito o Instagram como uma ferramenta para alcançar o trabalhador carioca que esteja em busca de trabalho. Aí basta ir na nossa página que é trabalho.rio, tá? E na bio, a bio, para quem não sabe, é um linkzinho que tem cor azul, né? Uma letrinha que tem cor azul. Clica ali logo embaixo do título do perfil e ali você vai acessar a nossa plataforma de serviços. Dentro dessa plataforma de serviços, além do cadastramento de currículo, que vai estar lá em cima, você tem as ofertas de qualificação de cursos, né? Curso de qualificação profissional. Então, ali você tem todos os serviços que são oferecidos pela Secretaria, inclusive também a parte de empreendedorismo. Então é muito fácil. Além dessa forma, a gente tem as centrais do trabalhador, que são distribuídas no Rio de Janeiro. A gente tem na Tijuca, a gente tem na Ilha do Governador, a gente tem em Santa Cruz, enfim, a gente tem 7 centrais distribuídas no território do Rio de Janeiro para atender melhor o trabalhador carioca. Então, para aquela pessoa que prefere ser atendida pessoalmente, tá? E que às vezes acaba tendo mais sucesso, que a pessoa quando está sendo atendida presencialmente, ela pode tirar dúvidas, ela pode fazer uma correção no currículo, ela pode ajustar alguma coisa que talvez ela não tenha interpretado de forma adequada. Perfeito. Então esse é o atendimento que a gente faz e também temos esse atendimento presencial lá na prefeitura, na sede da prefeitura, no andar térreo. A gente também tem uma base do nosso Trabalha Rio lá disponível para poder atender. Qualquer um pode ali, né? Qualquer pessoa. É só pegar o metrô, o ônibus, descer ali na prefeitura. Cidade Nova, prefeitura, prédio anexo, no andar térreo, que a gente tem uma sala lá para poder atender a Kelly, a nossa querida Kelly, que fica lá disponível para atender o trabalhador carioca. Então, meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, se vocês estiverem precisando, né, se recolocar no mercado de trabalho, vocês podem ir à sede da prefeitura na Cidade Nova e entregarem um currículo, preencherem a ficha e se candidatarem, né, a uma vaga de emprego, que aí vocês vão fazer uma triagem e vão encaminhar para as empresas de acordo com a qualificação da pessoa, enfim, né? Exatamente. O perfil da pessoa, né? Exatamente. E a gente ainda tem o Trabalha Rio, tá? Sim. Que esse é o nosso serviço móvel Ah, eu ia perguntar sobre ele que agora. vai às comunidades. Sim. Né? No ano passado a gente simplesmente deu continuidade ao serviço que já existia, Sim. mas esse ano a gente aumentou. Então hoje a gente está rodando com 2 carros. Então o que antes a gente só conseguia cobrir uma parte do território do Rio de Janeiro por dia, agora a gente está indo em 2 missões por dia. Então aí dobrou a nossa capacidade de atendimento ao cidadão carioca que está em busca de uma oportunidade. Antes da Domênica falar sobre as pessoas que estão comparecendo aqui no nosso sim, chat aqui, é porque tem uma pergunta aqui
O Nilson é muito esperto, ele é muito político. O que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou lá no podcast, vou exibir a minha putz para todo mundo no podcast. Não, é skin. Skin é melhor do que putz. A minha skin. Mas não vou fazer pergunta não, mas eu quero que vocês, meus diretores, façam as perguntas para enrolar o secretário. É o óbvio, né? Aí nós estamos aqui, eu sou o diretor do Wilson, Marcelo Cruz. Isso. Sou o diretor do SICAICP, Sindicato da Pesada, que está com a presença do meu presidente Nilson. Viu? Que está com a pele muito bonita. A skin muito bonita, mas a skin. Ele está perguntando o seguinte aqui, é só porque tem a ver. Ele fez duas perguntas aqui. A primeira é o seguinte: a empregabilidade depende mais do indivíduo ou do cenário econômico? Essa é a primeira. E a segunda pergunta: a idade influencia na empregabilidade? São dois questionamentos dele, para Vossa Excelência. Bom, a primeira pergunta é, eu entendo que o mercado, ele vai ditar a oferta. Depende mais do cenário econômico. Depende mais. É óbvio que quanto mais qualificada a pessoa é, mais chances ela tem de arrumar um trabalho. Né? Isso é fundamental, isso vai ao encontro do que a gente estava falando agora. Tem mais obra, mais turismo, tem uma série de coisas que estão envolvidas no processo. Né? É claro, então, por exemplo, quando o mercado está aquecido, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o profissional no mercado. Vai achar uma parte. Opa, o cara que ficou de fora, que não conseguiu ser contratado, ele vai perceber o seguinte: o cara que estava comigo aqui, ele foi contratado e eu não fui. Então, provavelmente, ele atendeu melhor uma demanda da empresa que eu não atendi. Então, eu vou me qualificar melhor, porque da próxima vez eu vou. Se o mercado está aquecido, na próxima esse cara vai, ele entra. E a outra é a idade influencia? Influencia, claro, tanto para o bem quanto para o mal. Hoje em dia você tem, por exemplo, na rede hoteleira... Dependendo da idade, mais para o mal do que para o bem. Mas você vai ter, por exemplo, hoje em dia você tem uma questão de 50 a mais, está muito curiosa. Porque é isso que eu estou falando, a turma mais nova, como ela não conseguiu ainda visualizar muito, tem uma nuvem meio ocupando... Sobre ser empregado. Sobre ser empregado, e o que fazer, qual o destino que eu quero dar, eu não quero ficar muito tempo nessa empresa. Antigamente, como é que funcionava a coisa? A pessoa entrava numa empresa e ela tinha o plano da carreira dela. Ele começava como cominho no restaurante, depois ele virava garçom, depois ele maître, depois ele virava gerente do restaurante e eventualmente depois ele tinha o próprio restaurante dele. Então ele construía uma trajetória de vida pensando lá no início, no primeiro degrau que ele tinha que subir. Hoje em dia a pessoa não subiu o primeiro degrau e ele já está querendo ser o gerente do restaurante. Né? Mas ele não sabe como que ele vai se tornar isso. Manuel, tem uma questão muito profunda em relação a essa questão de grande época ruim, de desemprego, estava 11%, 12%, no Brasil hoje está chegou a 13%. Chegou a 13%. E o que ocorreu aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em diversas categorias, a minha foi uma delas, o pessoal desempregado foi para a informalidade. Sim. Aí você vai lá na informalidade perguntar se ele quer voltar a ser aquele profissional. Ele não quer. Aí o que aconteceu? Está ocorrendo agora, está com dificuldade de encontrar profissional no mercado. Sim. Aí você tem que qualificar para você conseguir voltar, atender as demandas de obras que estão acontecendo. Estou falando obra, falo da questão da minha categoria. E você teve um problema muito sério mesmo nesse período. Você não consegue restabelecer, trazer esse pessoal da informalidade para cá. Eles não querem que lá digam mais. Entendeu? Sim. Nilson, se você me permite até só fazer esse adendo, a Domênica está quase comendo a gente com os olhos aqui, que ela quer fazer alguns anúncios, mas é importante a gente falar, porque as centrais sindicais, os sindicatos, a gente defende a relação de emprego, né? A gente defende a carteira anotada, o FGTS, tudo direitinho. Mas nós não somos contra o empreendedorismo, nós não somos contra o cooperativismo. Nós entendemos que esses instrumentos são importantes, cada um no seu quadrado. O que nós somos contra é a questão não só da fraude, mas da precarização.
Tem uma situação muito interessante, porque eu converso muito com o pessoal do Uber, né? E o Uber, ele diz que ele não é empregado de jeito nenhum. Eu sou dono do meu próprio nariz, dos meus próprios olhos, eu trabalho para mim mesmo, eu tenho, acordo a hora que eu quero, eu não tenho chefe. Gente, mas seria tão bom se você... Porque a questão do você é empregado, você tem... Não, eu não sou empregado, eu não quero ser empregado. CLT nunca mais. Beleza. Aí quando chega no final do ano, tu pega um outro e fala assim, poxa vida, eu não tenho 13º, eu não tenho férias, Não tem PLR. não tenho PLR, não tenho nada. Mas, gente, não tenho nem aposentadoria. Ele vai falar assim, mas gente, mas é porque realmente vocês estão vocês foram tomar Escolheram, né? foram picados por aquela mosca azul que vocês acham que vocês são empresários. Você acha, eu vi um programa também espetacular, que o cara falou assim, o dono da padaria, ele pensa que ele é empresário. E ele não é empresário, ele é trabalhador, na verdade. Ele não é seletista, mas ele é trabalhador, só que ele se autodenomina como empresário, por quê? Porque ele tem um estabelecimento. Mas se ele não for trabalhar, a padaria não funciona. Sim, claro. Então, as centrais sindicais, o sindicalismo de forma geral, nós não somos contrários a esses instrumentos novos, porque a modernização das relações de trabalho, nós não somos contrários a isso. Mas tem que se observar realmente, cada caso é um caso. Você não pode utilizar esses novos instrumentos, essas novas modalidades para afrontar a lei. É você exigir que o cara cumpra a jornada, subordinada, etc, depois ficar querendo empregado. Tá bom? Posso passar para você? Eu estou aqui esperando, ansiosa. Ansiosa. Nilson, olha o olhar crítico dele, olha. Olha, depois você me dá seu feedback, tá? Por favor. Eu gosto de ouvir. Tá certo. Não, é que a gente tem um roteiro, né? E aí o roteiro tem que ser seguido, né? Mas nem sempre dá para seguir o roteiro à risca, né, Leonardo? A culpa é do Léo. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, compartilhe o link. Vem com a gente, fica até o final. A gente ainda vai falar do Festival do Trabalhador, tá? É porque aqui nós temos pessoas que gostam de falar. A gente gosta de gente, gosta de falar. Então acaba que a conversa rende, não tem jeito. Não tem jeito. E aí o roteiro vai ficando um pouquinho para depois. Mas a gente tem a campanha do mês, né? A gente está no Abril Verde. Esse mês é o mês do Abril Verde. É um mês de conscientização sobre a saúde e segurança no trabalho. E a FETERJ reforça, né, a importância de ambientes de trabalhos mais seguros, da prevenção de acidentes e do cuidado com a vida do trabalhador. E eu também quero falar que as pessoas estão dando boa tarde pra gente. Boa tarde. A Elvira Carrilho, que trabalhou na FETERJ, Sim. você conheceu, né, Nilson? Ela está dando boa tarde, mas ela deu boa tarde pro Dr. Cláudio. Boa tarde, Elvira. Boa tarde. Boa tarde. O Hamilton, ele é de Campos, ele é do sindicato do ACEI Conservação de Campos. Campos, Hamilton. Ele está também, boa tarde, companheiros. O Roque Robson, boa tarde à mesa. A Ana Cristina Duarte, ela é secretária da Diversidade Humana da UGT Rio, Oi, da Ana. UGT Nacional. Inclusive, ela deixou uma pergunta. Ela falou assim, gostaria de saber se esse cadastro tem a diversidade das pessoas, os gêneros. Sim, tem. Sim? Tem. Viu, A gente Cristina? consegue alcançar o público LGBTQIA+, Também? também. A gente não faz... Tem algumas perguntas que eu acho que também a gente não precisa de avançar tanto. Uhum. Mas se a gente quiser, por exemplo, fazer um recorte, alguém quer fazer uma festa para um público LGBTQIA+, a gente consegue ter trabalhadores exclusivamente LGBTQIA+, para atender a demanda. Viu, Cristina? Respondida a sua pergunta. Aí tem o boa tarde do Marcelo, né? A Cristina também nos dando parabéns pela iniciativa. O Marcelo fez a pergunta que o Dr. Cláudio já falou e botou também. Experiência ou qualificação? O que pesa mais? Uma coisa está relacionada à outra. E, inclusive, a prática, que seria, no caso, a parte mais voltada para a experiência, ela só existe quando você tem alguma orientação. Porque ninguém vai partir para uma atividade laboral sem ter algum nível de orientação. Então, é sempre uma coisa que vai acompanhar a outra. Você mãos dadas, né? Às vezes a pessoa vai ser cobrada, eu não tenho um diploma. Ok, mas você
Você já teve orientação de muitas pessoas, inclusive tem várias pessoas que exigem mais a experiência do que a qualificação. Porque uma coisa é você aprender tecnicamente uma atividade, e a outra coisa é como que você vai desempenhar essa atividade junto com o coletivo. Então, normalmente as empresas exigem mais até a experiência do que a qualificação pura. Pura significa, eu fiz o curso, mas eu nunca trabalhei com aquilo. Então, normalmente é mais vantajoso para o trabalhador que possua uma experiência do que tenha a qualificação sem experiência. Mas você não acha que isso agora é uma pergunta minha, tá? Nem tá no meu script. Tá vendo? Ela tá saindo do roteiro lá. Quer dizer que a responsabilidade é dela, a FETERG não tem nada a ver Eu com posso ter a isso. responsabilidade, mas é uma coisa que eu morei muitos anos em comunidade. Eu morava aqui no Morro de São Carlos, morei lá há 20 anos. E a preocupação sempre é a mesma, né? De como aqueles jovens iam se capacitar, como eles iam entrar no mercado de trabalho. Eu sempre conversava com as pessoas porque eu ainda sou jovem, mas eu já tenho 30 anos de contribuição, sabe? Eu nunca deixei de trabalhar. E hoje eu vejo algumas amigas minhas com 30 anos que ainda não conseguiram entrar no mercado de trabalho. E tá difícil porque esbarra na experiência. Desculpa, Você acha que não? Qual é a sua opinião em Então, é relação a um isso? pouco disso que eu acabei de falar. E eu vou voltar à baila quando eu entender que é necessário. A nova geração não quer o primeiro degrau. Então, por exemplo, como é que você vai adquirir experiência Sim. se você não entrar pelos primeiros degraus? Você já vai querer chegar no topo. Então, por exemplo, para você poder chegar no topo, eu dou muito esse... A gente tem um programa chamado Aprendiz Carioca, que é a primeira oportunidade, o primeiro emprego de muita gente. Sim. Então, lá na secretaria, a gente tem uns 30 jovens. E aí, sempre que a gente recebe uma turma nova, eu faço uma reunião e normalmente eu me coloco como exemplo. Eu falo, eu comecei estagiando com 20 anos, dobrando planta. E eu dobrava as plantas da prefeitura de Niterói. Comecei trabalhando dobrando planta. Aí o que eu fazia? Eu só dobrava planta? Eu podia ficar só dobrando planta. Eu estava lá dobrando planta até hoje. Não, eu pegava, abria o projeto, via quem fez, via o nome. Isso aqui, quando alguém perguntava alguma coisa, eu já sabia. Então as pessoas entenderam que eu, além de dobrar planta, eu servia para mais algumas outras coisas. E assim eu fui galgando. Eu fiquei quase 3 ou 4 anos trabalhando na prefeitura de Niterói como estagiário. E aí eu fui sendo migrado de função e virei estagiário do Caminho Niemeyer. E eu comecei a ter contato com a equipe do Niemeyer. Então é isso. Como que você vai adquirir experiência e como que você vai usar a sua qualificação a teu favor? Não fazendo apenas necessariamente o que te pediram para fazer. Aí vão falar assim, tem meritocracia, tem toda uma discussão, e que é válido, todas essas discussões são válidas. Eu tive formação dentro de uma faculdade, então eu tive oportunidade para estar ali. Tem gente que não tem. Mas essas pessoas que não têm oportunidade para estar eventualmente numa faculdade vão ter outras oportunidades. Então, vocês que estão nos escutando, lancem mão das suas oportunidades e transformem as suas oportunidades em trampolim para oportunidades melhores. Isso é que vai fazer diferencial em você ter uma experiência junto com a qualificação. Agora, se você entrou num serviço achando que aquilo que você aprendeu é só aquilo que você tem que fazer, e a tendência é você só fazer aquilo mesmo. Ficar ali. É aquela frase infeliz, né? Eu não fui contratado para isso. Não, existe o excesso, tá? Sim, existe o excesso porque às vezes a pessoa te contrata e te paga. E aí, isso que é o principal. Não é só te contrata, mas ela está te remunerando para fazer um determinado serviço. Então, ele não pode pegar você, que foi contratado para ser cominho, para ser garçom. Sim, mas... Ou então te pague como garçom. Agora, se você é um cominho, vai ser o melhor cominho que você possa fazer. Porque daí ele vai chegar e falar assim, cara, eu acho que você já está pronto para virar garçom. E ele vai te contratar como garçom. Essa é a diferença entre você ser contratado para fazer uma coisa, fazer o melhor possível dentro dessa coisa que você foi contratado para fazer, imaginando, já buscando uma oportunidade melhor. Sim. Né? Mas a exploração, obviamente, não está dentro desse jogo. Mas acaba
acontecendo isso, que às vezes a pessoa senta numa cadeirinha e acha que ele não pode progredir, não abre um documento para ler, Claro, não vai buscar mais informação. E aí como é que fica? Não fica. corretíssimo. Não É fica. igual um Deixa eu fazer uma- servente pedreiro, né? Um servente que começa do zero, sem saber nada, para aprender a fazer massa, não precisa estudar para aprender a fazer massa, né? Colocar ali o cimento, pedra, areia e barro, formar o cimento para assentar os tijolos. Daqui a pouco, depois que ele aprende isso, que tem junto com o pedreiro do lado dele, ele vai estar se profissionalizando. Aí daqui a 3 meses, ele já é um pedreiro. Exatamente. É assim que as coisas. Chamado o meia Manuel colher. falou aqui. Meia colher. É que nem o Manuel falou, ele dobrava, não. Eu não vou ficar falando dobrar. Eu vou me adequar às novidades que tem em relação a isso. Daqui tem outras coisas para me aprender. É assim, Eu acho assim, né? É isso aí. Eu acho que a experiência ela é importante, mas ela tem um teto, né? Na experiência você vai até um determinado degrau. Dali para cima você precisa da qualificação. Eu acho que as duas Eu andam acho, juntas. não, então, mas eu acho que Sim. se você contar só com a experiência, se você fizer um comparativo, a experiência ela vai te levar até um certo nível, mas para você superar aquele nível, você vai ter que ter a qualificação. Claro. Porque na experiência, às vezes, você adquire alguns vícios e que só a qualificação vai tirar aquele vício que você tem. Sim. Agora, eu queria só fazer uma perguntinha, antes da Domênica encarar a questão do 1º de maio, que é muito importante, né? Porque a Domênica tocou num assunto que muito importante, porque a gente está falando da empregabilidade. Mas a Secretaria não é só empregabilidade. Vocês também têm uma série de cursos, não é isso? Sim. Queria que você falasse um pouquinho desses cursos, como é que a gente acessa esses cursos, como é que funciona. Então, a forma de acesso é pelo mesmo caminho, exatamente até para facilitar a pessoa que está nos escutando, se ela quer cadastrar o currículo dela no Cine, ou se ela quer buscar algum curso que a gente esteja oferecendo, é tudo no mesmo local. Trabalho.rio, que é a nossa página, vai lá na bio, que está em azulzinho, clica e aí vocês vão acessar a nossa plataforma com todos os serviços que são ofertados. A gente tem alguns programas com cursos, né? A gente está com o Rio Mais Elas, por exemplo, que é um curso, é um programa voltado exclusivamente para as mulheres, tá? Exclusivamente. Claro que se tiver um homem que quer aprender a fazer trança, preferencialmente para as mulheres, e acaba sendo praticamente 100% mulheres ali que estão fazendo o curso. E aí, quando eu estou falando mulheres, eu estou falando mulheres no seu sentido mais abrangente, mulheres trans e por aí vai, tá? Então, todas as pessoas que queiram fazer um curso voltado para a estética feminina, a gente tem um programa Rio Mais Elas que oferece praticamente quase toda semana tem curso de formação lash design, que agora tudo está em inglês, né, Nilson? Agora tudo em inglês. vou falar pro povão, né? Sobrancelha, design de sobrancelha, cílio, transista, agora parece também tá com unha de gel, se eu não me engano. A parte de beleza feminina. Não, mas cutis é skin. O skin, agora é skin. Então, a gente tem esse projeto. A gente tem agora lançando o Qualifica Tech, que é para... Tem uma porção de cursos, tem curso, por exemplo, para eletricista, tem curso voltado para capacitação da pessoa, para uma primeira entrevista de emprego. É um curso mais amplo, mais genérico para diversos cursos que vão desde da porta de entrada da pessoa para poder ter uma entrevista e ser bem sucedido, até uma formalização profissional um pouco mais definida, como é o caso do eletricista, que tem uma demanda muito grande. A gente também tem o Empreenda Rio, que leva cursos sobre empreendedorismo, e aí a pessoa é empreendedorismo abrangente, porque a pessoa chega com um projeto dela e aí aprende a precificar, aprende a codificar material, aprende a entender o processo de produção, do início até o fim, até a venda. Esse é interessante, né? Esse é muito bom, é muito bom. E as pessoas demandam muito. A gente tem também, deixa eu ver se eu me lembro de mais cursos aqui, a gente tem agora alguns cursos que vão ser voltados, inclusive, de forma mais específica para 50 a mais, para pessoas que têm mais de 50 anos. E que às vezes tem dificuldade de mexer no Excel, tem dificuldade de acessar o celular para fazer alguma coisa no WhatsApp. Então é um curso exatamente... Acessar banco também, né?
banco. As pessoas com mais idade têm muita dificuldade de toda a parte tecnológica. Mas às vezes tem coisas que facilitaram muito, mas teve outras coisas que complicaram mais, né? Então hoje em dia você tem, por exemplo, o GovBR, que é maravilhoso, você consegue fazer uma opção de coisa ali dentro. Mas até você chegar ali dentro e entender como é que funciona, é um desespero. É um desespero mesmo. É um desespero mesmo. E não tem ninguém para te ajudar. Então esse curso 50 mais é exatamente para poder ajudar as pessoas que estão buscando uma oportunidade de emprego nessa interface tecnológica, interfaces não só tecnológicas, mas alguns cursos que são demandados, por exemplo, a parte de hotel também tem muita coisa de demanda para público 50 mais. A área de limpeza também, por incrível que pareça, tem muita gente que prefere ter A pessoa de mais idade fazendo aquela atividade. de mais né? idade, porque vai fazer com mais paciência, vai entender melhor aquilo que tem que ser feito. Mas sabe também o que acontece também é que até fazendo um parênteses aí, tem muito a ver com o que você falou no início. O jovem trabalhador tem uma alta rotatividade. Por quê? Porque ele não quer permanecer naquele serviço, ele tem uma visão diferente, já quer subir. Então isso acontece muito com o garçom. Sim. Garçom hoje, talvez seja o segmento, Nilson, que tem a maior rotatividade hoje. Porque o jovem, ele entra como garçom, como primeiro emprego, nem como mídia, entra como garçom, vai para o primeiro emprego, mas ele não dura muito tempo naquele emprego, não. Por quê? Porque já quer ganhar mais, já quer coisa e tal. Então, acaba que o restaurante, ele prefere contratar um garçom de mais idade, onde ele sabe que vai ter uma estabilidade maior naquele emprego, do que contratar um jovem que daqui a 2 meses vai embora. A humanidade de garçom tem um problema porque depois de certa idade os músculos já não são mais os mesmos e o garçom ele fica praticamente 12, 14 horas em pé. Mas também nós que estamos na mesa não somos mais os mesmos, a gente... Por isso que o Dr. Sim. Cláudio está fazendo musculação. É, Tá certo, então vai sabendo. Porque tem esse problema. Eu fui garçom lá. Foi, Nilson. Lá fui garçom, fui méter, eu segui uma carreira lá, 16 anos. Minha mãe, papai estava doente, tinha que trabalhar, e aí fui fazendo tudo. Abriu o restaurante? Se tivesse pela frente, não consegui isso não. Mas consegui pelo menos salvar meu pai durante aquele período Muito bom. de luta que nós tivemos lá. Meu Eu amigo e meus e minha irmãos, amiga. 5 irmãos, imagina, 5 irmãos para comer, beber, estudar, trabalhar, e lá ia tudo menor. Eu era o segundo, o mais velho tinha 17, eu tinha 16. E o mais velho eu trabalhava desde 14. Então a gente aprendeu um monte de profissões por conta da necessidade. E a realidade de muitas famílias, né? Rapaz, nós temos 45 perguntas por Não, mas a gente secretário. não vai mais fazer as Vamos lá. perguntas, não. Pessoal, curte a nossa página no Instagram e curte também o trabalho.rio. Eu sigo essa página, já faz um tempo. E toda hora tem informação, inclusive quando eu ia perguntar sobre o Ponto Rio está no Instagram. sim, trabalho.rio. Isso. Sobre aquelas vagas de emprego móveis, porque eu vejo que toda semana vocês ficam anunciando onde vocês estarão, né, na Zona Oeste, em vários bairros, toda hora eles publicam sobre... Toda segunda. Muito. Sobre onde vai estar, né, o atendimento para vaga de emprego. Então, gente, a gente tem isso aqui, ó. Equipe, Não é só para ver TikTok de bobeira, É isso não. aí. Isso aqui tem muita informação importante. E por causa disso, envia o link para os seus amigos, que agora a gente vai falar do Festival do Trabalhador. Isso aí. Envia o link, compartilha e comenta se você tem alguma dúvida. E a gente teve mais pessoas que nos deram boa tarde. O Yuri está com a gente, ele vai estar lá também no dia do Festival do Beleza, Trabalhador. muito bom. A Ana Cristina, ela está parabenizou a sua fala sobre trabalhar lá no Caminho Niemeyer, porque ela trabalha lá também. Ah, que bacana. É. E o Marcelo Cruz está nos agradecendo, né? Está agradecendo a você pela explicação. A Elvira está dando um puxão de orelha. Aí, Elvira, tá, eu não vi, né, que você deu boa tarde a todo mundo. Tá bom, mas boa tarde, não vai embora, fica com a gente, hein, Elvira, por favor. O Antônio Nascimento também está nos dando boa tarde. E eu gostaria agora que a gente falasse sobre o Festival do Trabalhador. Vamos falar. Que é um dia que é super importante. É um dia que a gente está trabalhando com vocês já tem uns 3, 4 anos, não é isso? Junto com a secretaria, né? É o 4º ano, né? E eu acho que essa parte, sem querer dar pitaco na questão da imprensa, porque não vale para mim, para o Léo também,
Mas eu acho que essa parte que o secretário vai falar do festival, ela merece um recorte especial para a Sim, gente pra poder gente fazer essa publicidade. explorar até Até possa sexta-feira, fazer né? a Hoje, propaganda amanhã. até sexta-feira. Tá bom? Vamos lá. Sim. Você pode falar pra gente um pouquinho sobre o Festival do Trabalhador, como é que vai ser, quais são as expectativas, né? A nossa sempre de trabalhar muito. Não, a gente deve ter alguma coisa em torno de 250 servidores trabalhando lá no dia, o que é um número bastante expressivo. Então vai ter muito serviço da prefeitura sendo oferecido. A Secretaria de Saúde é nossa parceira desde sempre, então vai levar a vacinação, vai levar a promoção de saúde, para dar orientação, encaminhamento também, né? Pessoas chegam lá sem saber muito bem para onde que vão, para onde que tem que ir, podem passar lá como se fosse quase como se fosse uma triagem, mas mais para informar as pessoas, tá? Então vai ter aferição de pressão, vai ter, enfim, uma série de cuidados para o trabalhador também ter acesso. A gente vai ter também a promoção da proteção animal. O que esse ano vai ter? Né? Vai ter microchipagem. Sabe o que é uma microchipagem, Wilson? Não, então me explica. Microchipagem é um chipzinho minúsculo que é colocado nos animais com todas as informações, onde é que mora o dono, qual a idade do bicho, né, do animal, se é gato, cachorro, enfim, qual é o animal doméstico. E, por exemplo, também se ele já sofreu um acidente, se ele já sofreu uma cirurgia, O histórico, né? o histórico, a vacina que ele já tomou. Então é incrível, porque daí se você acha um bichinho na rua, agora você facilita muito o processo de devolução, né? Porque você já sabe qual é o dono, onde que ele mora e tudo mais. E Então, de cuidado, né? Você tem um histórico do animal ali, também. Sim. né? Então isso é bem interessante também. Teve gripado também. Oi? A medicina do O gripado. Nilson daqui é um chip. Bichinho ou pra pessoa? Não, isso Aí eu vou ter que buscar essa informação específica com a equipe da saúde, porque são alguns serviços eu não sei exatamente se vai ter ou não, né? Eles passaram a gente de uma forma um pouco mais cabelo, abrangente. cortaram o cabelo familiar lá. Não, isso não vai ter lá. Isso ainda não. A saúde eu nem sei se eu acho que não oferta essa parte não. A gente tem a parte de beleza, que inclusive vai ter, mas vai ter curso de trança. Então a gente vai ensinar lá as pessoas que querem, inclusive vai dar certificado. Óbvio que não dá para sair dali trancista em 1 hora, mas vai aprender a fazer uma trança específica para desenvolver um pouco a aptidão daquela pessoa naquela atividade. Vocês pretendem disponibilizar, por exemplo, quantas vagas para quem quer participar do curso de transista? São 30 vagas que são disponibilizadas, tá? Então a gente vai abrir, inclusive, para as pessoas poderem se inscrever hoje. Então as pessoas fiquem atentas às nossas então, redes. gente, não deixe de seguir o trabalho.rio para que vocês tenham as informações. Olha Isso, só. a gente vai abrir Não hoje as perde. vagas, porque a gente vai manter essas vagas abertas amanhã, porque a gente imagina que não vai preencher todas elas hoje, talvez não preenchamos elas hoje, então amanhã vai ficar aberto para quem também quiser chegar lá na hora e ainda tiver vaga aberta, vai poder se inscrever na hora. Tem alguns outros cursos, a programação já está na nossa rede social, então para as pessoas que queiram também ter mais detalhes sobre essa programação, ela já está disponível lá no trabalho.rio. Mas aí a gente vai falar mais um pouquinho. Além disso, a gente está na primeira vez que a gente está fazendo esse evento com uma parceria mais próxima, por assim dizer, do Ministério do Trabalho. Né? Eu agradeço muito o meu amigo Cláudio Sequim e toda a equipe dele que entrou de cabeça nesse evento com a gente. Então vai estar levando todos os serviços do Ministério do Trabalho para lá. Isso é importante. Vai ser muito importante, porque a gente está associando 2 gigantes, né? São o Ministério do Trabalho, que é o gigante, na verdade, a gente é não perto deles. Então, mas a gente vai estar lá trabalhando junto. Eles estão com uma equipe, se não me engano, de 10 pessoas e a gente vai estar com uma equipe de 45, então a gente vai ter mais de quase 60 pessoas trabalhando especificamente para ajudar as pessoas em relação a qualquer dúvida relacionada a emprego e oportunidade de trabalho. Além do Cine, dúvidas sobre aposentadoria, se a pessoa tem algum auxílio, isso tudo vai ser oferecido ali da hora também pelo Ministério do Trabalho. Então é E também importante. estará no Festival do Trabalhador a nossa central sindical UGT Hoje Rio, em dia, né? né? Hoje Estaremos juntos lá, né, como nos outros anos, né, Nilson, Exatamente. fazendo a nossa participação.
E aí eu queria também voltar a falar que todo podcast eu falo da importância dos trabalhadores se sindicalizarem, né? No início você abriu a sua fala falando sobre a luta do sindicalismo, né? E principalmente os jovens hoje eles não entendem isso. Só que é super importante você fazer parte de um sindicato, você se sindicalizar. No início do podcast, o pessoal de garis de Mangaratiba entraram. Muito bacana. E a gente dá assistência direto para eles em Mangaratiba, né, doutor Cláudio? Isso. A gente faz um trabalho bem específico lá com eles, está sempre lá. A gente já foi para lá fazer uma paralisação na véspera do Natal. Estaremos lá no dia, eu não sei se será no dia 5 ou no dia 8 de maio. Dia 8 não vai ser. Não, então vai ser dia 5, vai ser dia 5. A federação vai estar em Mangaratiba, porque nós estamos para Então já vamos para a notícia do setor, fala. Tá. Não, então vamos lá. Não, tô brincando. Vamos lá. Aproveita o embalo. Então, eu vamos lá. volto para ele depois. Nós recebemos algumas denúncias de que os trabalhadores da limpeza urbana em Mangaratiba, eles estão atuando em caminhões que não são adequados para o serviço de limpeza urbana. Na questão não tem o serviço de compactuação e não é basculante. Então o nosso presidente Meirelles vai estar lá na semana que vem, vai fazer uma reunião com os trabalhadores para ver essa situação. Nós tivemos lá, secretário, quando tivemos a eleição para a prefeitura, o prefeito anterior já estava há 2 meses, antes do final do mandato, sem pagar a prestadora de serviço. É absurdo. Quando o prefeito novo entrou, ele não sabia, ele não podia pagar porque não sabia o que estava devendo. Nisso os funcionários, trabalhadores, estavam quase 4 meses sem receber salário, 13º, coisa e tal. E a federação, nós estamos presentes lá, fomos muito bem recebidos pelo prefeito que tinha tomado posse, o Luiz Cláudio, se não falha a memória, e conseguimos resolver a questão para todo mundo. Fomos um dia lá, fizemos 280 homologações de rescisão Olha que maravilha. de contrato de trabalho. Todo mundo recebeu todos os direitos trabalhistas que tinha E direito. ainda tem gente que não entende a importância do Sim. É sindicato. importante o sindicato. Ainda tem. É isso Sim. aí. Posso continuar no seu setor então, rapidamente? Pode. Já estou nela, né? O segmento de ação e conservação, a gente tem o Hilton, tem o Hamilton, ali que está presente também aqui no nosso podcast. Eles conseguiram um reajuste de 7%. Olha só, O Fluminense. no mês de março, para todo o segmento de ação e Na conservação. verdade é para todo o estado. Para todo o estado do Rio de Janeiro, porque são sindicatos municipais, mas eles fazem a negociação em conjunto, entendeu? Então foi certo que todos os empregados de ação e conservação do estado do Rio de Janeiro, eu acho que a exceção é só Caxias, que ainda não tinha fechado, não Foi tenho Nova certeza. Iguaçu, né? Então vão ter 7% de aumento, só que estão faltando pequenos detalhes para a assinatura. E estamos em negociações salariais com as categorias de casa de diversões, compra e venda de imóveis, quem mais está? Guardião de piscina. E aí é importante frisar, porque nós representamos especificamente os guardiões de piscina. Só que os guardiões de piscina, a gente depende muito da assinatura da convenção, primeiro, dos demais trabalhadores da empresa de ação e conservação. Que é o que eu te falei, a ação e conservação é um grande guarda-chuva. Então, dentro da ação e conservação, você tem as empresas que fornecem, que fazem as operações de piscina. Então, tem que fechar primeiro o acordo maior, a convenção maior, para depois tratar deles especificamente. Mas nós estamos negociando e, teoricamente, eles têm garantido 7% de aumento. Tem só a questão das especificidades. E, por enquanto, é só, né? Sim. E que é uma função muito interessante, né? Dessas que a gente tem falado, que as pessoas às vezes não... Porque o guardião de piscina, ele tem uma ciência, ele tem que saber limpar a piscina, ele tem que dosar adequadamente o cloro. Não fala, isso é uma briga. Pelo amor. Não? Deixa eu te ver. Tem 2 categorias. Não, é porque o que acontece? O guardião de piscina, a grande briga é essa que a gente tem na categoria. Porque você tem o guardião de piscina e você tem o operador de piscina. Sim. Mas o operador de piscina é aquele que faz a manutenção da piscina. Isso. Mas as empresas exigem muitas das vezes que o guardião de piscina saiba fazer a operação da piscina. Então, normalmente, você falou, o guardião de piscina, além de ele ter aquele trabalho de salva-vidas, Ele ainda faz a limpeza ele da ainda faz a piscina. manutenção da piscina. E aí nós estamos na discussão Obrigatoriedade. do salário.
qual é o acréscimo salarial que o guardião de piscina, que o salva-vida, que faz a operação de piscina. Mas isso é fundamental, essa discussão. Então a discussão, então nós estamos presos nisso. Não, e também tem a questão, porque ele mexe com o produto insalubridade, químico, tem insalubridade. Isso aí. Tem tudo isso. Então nós estamos na luta aí. Mas, Cláudio, eu acho que o ano que vem o novo governador já vai promulgar aí o piso regional. Temos essa luta aí. A luta dos pisos salariais do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aí na luta. Que está amarrado desde 2019. Mas então, desde 2019, por exemplo. 1º de maio, Parque Realengo. As pessoas que quiserem participar do curso de transista Sim. devem Fazer acessar. a inscrição, né, no Instagram, no @trabalho.rio, e acompanha lá que eles vão abrir hoje, né, a inscrição para o curso. Se você tiver interesse em fazer, e se eu fosse você que estou desempregado, que quer ter uma outra qualificação, faria o curso, entraria lá na página deles, faria a inscrição, principalmente você que é da Zona Oeste, né, porque aí vai ser o público mais perto, né, que era ali do pessoal da Zona Oeste. Minhas amigas e meus amigos de Santa Cruz também, né? Lá que a minha mãe mora, a maior parte da minha família mora na Zona Oeste, Bangu, Santa Cruz. Metade do público vai ser da família Gente, dela. aproveita e participa do ser. evento do trabalhador também, o secretário. Vai ter show, né? Que eu Vai vi. ter o show da Gibraz, que é uma artista Sim, local. eu vi ela divulgando também. É uma premissa nossa, junto com a subprefeitura. Então também um abraço para o meu amigo Chocolate, que recebeu a gente de braços abertos lá em Realengo. A primeira vez que o 1º de maio vai acontecer em Realengo, no ano passado foi em Madureira, e está dando total suporte e atenção para a gente. E o pedido que a gente fez, na verdade a gente estabeleceu isso de forma conjunta, né? Ele fez o pedido e a gente acolheu na mesma hora, é que os artistas fossem locais para poder valorizar a prata da casa. Então a Gibraz vai estar lá dando um show e alegrando um pouco o final do dia. Então, se eu quiser fazer o curso de transista, eu faço a inscrição pela plataforma. Pela plataforma do Instagram. Agora, se eu estou desempregado e preciso buscar uma oportunidade de emprego, eu pego o meu currículo, ou eu pego a cara e coragem, vou lá no 1º de maio e vai ter algum setor para... Tem que levar suas documentações, tá? Tem que levar, se tiver carteira de trabalho, tem que levar carteira de trabalho, de preferência a carteira digital. Isso facilita e dinamiza o nosso trabalho, o nosso atendimento. Então, levar a documentação, levar o currículo, tá? É óbvio que a gente pode montar o currículo na hora, mas isso toma um pouco mais de tempo. Então, tudo se puder já levar o currículo, melhor. Até porque na hora também a gente consegue também ajustar mesmo na hora. Então, levem a documentação, carteira de trabalho, de preferência, carteira eletrônica e o currículo para poder para que a gente possa atender da melhor forma possível e tentar chegar cedo, porque o que acontece? A nossa pretensão é atender 1000 pessoas, tá? Fazer 1000 atendimentos. A partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã. A gente vai chegar lá antes disso, mas os serviços começam a funcionar de forma direta, né, às 9 horas da manhã e vão até às 5. Então, esse é o período que a gente vai estar atendendo as pessoas, mas pode acabar antes, dependendo, obviamente, dessa quantidade de atendimentos que a gente vai absorver. Por isso é importante a gente não acreditar que os últimos serão os primeiros. Não, nesse caso não serão mesmo. Não serão mesmo. Não. É importante chegar lá às 9 horas da manhã, um pouquinho antes. E é raro, mas acontece muito das pessoas chegarem lá no último horário querendo atendimento, e o que acontece é uma feira de empregos. É uma feira. E como toda feira, quem chega no final pega a xepa. Então quem chegar no final corre um risco muito grande de não ter mais nada, ou ter vagas que não atendam a demanda daquela pessoa. Já fica uma proposta aqui, Nilson, com o meu presidente Nilson, para a gente depois, em conjunto com a secretaria, montar um mutirão de emprego. Sim. Entendendo? Lá no segundo semestre desse ano, a gente poderia fazer isso. Vamos. Estava aqui para mim também. Eu sei, quando Conversar e falar, você piscou o olho para mim, você já entrou entendi. A gente pode, a gente faz isso com frequência, tá? A gente fez o feirão de hotéis. Nós tivemos lá, uma das reuniões,
Você já tinha me falado que A gente fez 2 feirões de hotéis no ano passado. Esse ano a gente vai fazer o primeiro feirão. Inclusive vocês vão saber disso em primeira mão. A gente vai ter um feirão Fala só pra gente. de hotéis agora em maio. Tá? Depois que é o mês do trabalhador, então a Mas gente só vai. hotel histórico, não tem não vai abrir no geral, Não entendi. para outras categorias, tipo. Não, a gente pode ampliar, mas não temos problema. No setor hoteleiro. É para o setor hoteleiro porque é uma demanda que a gente tem uma parceria forte, inclusive agradeço ao Hotéis Rio, pessoal da Cindy Rio também, ainda que Cindy Rio esteja mais voltado para restaurantes e bares, são parceiros nossos, então a gente costuma fazer feirões junto com eles para poder atender a demanda específica Deixa eu deles. te dar uma notícia muito bacana. A nossa federação, nós temos vínculo com 2 confederações, né? Uma é a Conaston, que é uma confederação específica do pessoal das empresas, dos empregados em ação e conservação. E a outra, que é histórica, desde a fundação da federação, é a Concatu. A gente fala contrato porque Concatu fica meio assim, né? E a Concatu é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, do qual eu também tenho o prazer de ser diretor. Ali sim, nós temos todo o segmento hoteleiro ali, sabe? Então, a Concatu gostaria muito de poder participar também. Já sinto-se convidados. Já vou entrar em contato com a direção nacional da Já nossa sinto-se confederação, convidados. entendeu? A gente estreita Muito bom. essa conversa, porque é sempre importante a gente poder gerar emprego e renda, né? Agora deixa eu pedir uma coisa também, vocês não querem prestar festa Bernardes para levar lá no dia do primeiro do trabalhador para montar uma coisa assim lá não? Por que a gente não monta um ponto da UGT e da FETERG para poder divulgar o 1º de maio na hora? Ao vivo, em loco? Ao vivo, em loco. Sim. A gente faz isso em parceria, Lau. Ele já está olhando para mim, Foi gostando da aprovada? ideia. Não, já. Eu fui aprovada no teste? Está aprovada. Não, eu Se não. puder, se tiver a questão, porque mudou um pouquinho a forma da estrutura, né? A participação Eu da pergunto ao UGT. Manuel. Se a gente pudesse, se tiver uma forma da gente estruturar isso lá, a gente estrutura. Eu acho O que vai ser Léo vai muito adorar bacana. ir para lá também, para o Parque Realengo. Eu acho que vai ser muito bacana. Acho que a gente consegue fazer uma divulgação interessante, não só da UGT, mas do trabalho dos sindicatos, passar informe sobre os direitos trabalhistas, o que a pessoa precisa fazer para poder resolver determinado problema. Perfeito. Aí, muito bom, a sugestão está aí. Eu passei no teste? Enfim. Passei? O tempo urge. Ah, gente, então vamos alinhar esse negócio. Estamos chegando no final, né? Vamos alinhar. Gente, deixa eu só falar aqui rapidinho com vocês. Nós temos atendimento jurídico toda terça-feira, presencial na federação, na FETERG. Mas se você não puder comparecer à FETERG e precisar de alguma assistência jurídica, entre em contato com o nosso Fale Conosco através do nosso site www.feterg.org.br ou através do nosso WhatsApp no 21 984 94 81 18. E aí lá você pode enviar suas dúvidas, a Beth vai te responder ou eu vou te responder. Se for uma dúvida mais complexa, algo mais jurídico, o Dr. Cláudio responde. Nós temos também um corpo de advogados atendendo na região de Itaperuna, né, para os trabalhadores que são daquela região. E também temos em Friburgo, a doutora Priscila, ela faz atendimento pela FETERG para os trabalhadores ali de Cantagalo, Cordeiro, de Carmo, daquela região, tá? Então você, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora, que precisar de assistência jurídica, pode entrar em contato conosco através desses canais que eu já informei. E se for das regiões de atendimento da doutora Priscila ou do Castro e Figueira em Itaperuna, a gente encaminha vocês para o atendimento. E estamos chegando ao final de mais um podcast, né? Eu gostaria, o secretário, que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando. E antes de você deixar sua mensagem, pelo amor de Deus, dia 1º, se você é da região ali da Zona Oeste e quer atendimento para vaga de emprego, chegue cedo no Parque Realengo, Suzana Naspolini, que a Secretaria do Trabalho estará lá com 1000 vagas para atendimento. E se você também quer fazer o curso de transista ou ter atendimento pela parte da saúde, receber vacinação, também participe do evento do trabalhador.
E para o curso de transista, não deixe de fazer a sua inscrição no @trabalho.rio. Léo, depois tu põe o arroba lá, por favor? Então é isso. E agora você pode falar com o pessoal. Posso quebrar o protocolo? Ai, fala. Não, é tipo assim, vamos deixar a mensagem do secretário por último. Por último, hoje, então tá. Por último. Nilson, dê sua mensagem para os nossos ouvintes, nossos amigos trabalhadores e trabalhadoras. Então, primeiramente, mais uma vez, às vezes é bom ser repetitivo quando é gostoso, né? Você falar aquilo que você gosta, né? Agradecer a oportunidade, né? Essa oportunidade de a gente poder estar conversando aqui com os trabalhadores e trabalhadoras, né, que estão nos assistindo e ouvindo, e colocar aqueles pensamentos daqui de uma conversa muito bacana, sincera, aberta, e daquilo que a gente mais pleiteia e espera da melhora de um dia melhor, uma vida melhor. E eu quero aproveitar a oportunidade, América, e pedir para o pessoal para não deixar de comparecer no dia 1º, dia do trabalhador. Né? Você não vai trabalhar não, companheiro. Esse dia é folga. Tá? É o único dia do ano que é o dia do trabalhador. Então você tem que aproveitar e comparecer lá em Realengo, na Rua Carlos Venceslau, 388. Carlos Venceslau, 388, Parque de Realengo. Vai ter aquela cachoeira lá ainda, secretário? Tem. Então, aquela cachoeira vai funcionar. Tem a cachoeira. Tem a cachoeira. Tem um parque, tem uma parte do parque tem uma brincadeira aquática. Né? Então a criançada se acaba. Preste atenção e guarde. Agora, é presente, né? E ao vento em casa você não vai sentir aquele friozinho gostoso, apesar dos 40 graus, que poderá estar acontecendo, mas vocês vão estar bem. Vocês vão estar envolvidos com muitos companheiros trabalhadores que vão poder conversar com vocês. Sim. Então, ter a secretaria aqui, o Manuel Vieira, para ficar à disposição, junto com toda a sua equipe, para atender também a demanda, a necessidade, que é aquilo que mais nós precisamos, que é o emprego. Mas, sem vocês estarem presentes, não tem nada disso vai acontecer. Então, eu agradeço aqui a oportunidade para poder convidar, né, todos vocês, agradecer a Domênica aqui, o nosso advogado da UGT sem honorário, meu vice-presidente, meu vice-presidente, dirigente que a advocacia não está dando nosso fluxo. amigo da imprensa aqui também, Genaldo. E o nosso secretário agradeceu aqui, vindo aqui, o Manuel Vieira conosco aqui, uma oportunidade ímpar, espero que a gente possa acontecer e ocorrer diversas outras vezes, colocar a UGT à sua disposição, como sempre teve, né? O Cláudio tem me representado lá, mas eu fiz algumas reuniões, estive presente lá, e foi muito bom, sempre foi bom, com todas as dificuldades que eu sei que todas as secretarias têm, mas você conseguiu atender às necessidades da gente, nossas organizações, e eu fico aqui agradecido por tudo isso. E quando tiver outros podcasts depois a gente vai ver mais um tema. não esqueça de me convidar, que eu estarei presente. Muito obrigado. Bem, eu faço parte do segmento da área de diversões, da área de entretenimento. Eu queria, reforçando as palavras iniciais do secretário do Nilson, nós sabemos da importância dos grandes eventos para o Rio de Janeiro. A gente sabe quanto um show da Shakira, por exemplo, não vai gerar de renda para centenas e centenas, talvez milhares de trabalhadores no Rio de Janeiro, né? E dito isso, a gente lamenta profundamente o acidente que ocorreu, o falecimento de um jovem trabalhador de 28 anos de idade. Acho que é importante a gente colocar isso justamente na semana que a gente comemora do Dia do Trabalhador, no mês que a gente fala da segurança do trabalho também. Então, a gente lamenta profundamente toda a nossa solidariedade à família desse jovem, que seja apurada as responsabilidades, seja se houve algum erro, sabe, de quem errou, que seja apurada a responsabilidade da empresa também na questão da qualificação
Se as pessoas que estavam lá operando os equipamentos eram pessoas qualificadas. Então, não poderia deixar de encerrar o podcast sem essa mensagem, né? Um abraço fraterno na família desse jovem e que Papai do Céu ilumine que a vida agora no plano superior, né? Dito isso, eu queria agradecer ao secretário Manuel Vieira, porque você foi tão bem receptivo, não só a nossa presença na secretaria, seja te substituindo, seja perturbando ele lá com vários pedidos, mas em especial pelo espaço que é concedido não só ao UGT, como a todas as centrais sindicais, tá? A gente sempre tem uma conversa aberta, transparente, e nós sabemos que aquela porta, com o Manuel lá, ela está aberta para a gente, tá entendendo? A gente sabe que nós não ficamos para sempre nos lugares, porque a gente quer galgar sempre, subir mais um pouquinho, mas agradecer a presença do secretário, agradecer a presença do Nilson, do Genaldo aí, que dá um olhar crítico aí para a gente, para fazer uma avaliação aí da imprensa. E na certeza de que nós teremos um 1º de maio espetacular no Parque Realengo, que você que está procurando a questão de um emprego, ou está procurando meios para ter novas oportunidades através dos cursos, compareça lá, se informe, tá? Curta o 1º de maio, porque o 1º de maio, quando a gente fala dia do trabalhador, na verdade é dia do cidadão, né? Porque todos nós somos trabalhadores, né? Cidadão e da cidadã, né? Tem que falar cidadão, senão, aqui ó, já me censurando. E vamos ver aí, a proposta é muito boa de fazer um podcast tipo lá também, tá bom? Eu acho. Então, uma boa tarde a todos e todas. E, Manuel, obrigado por tudo que você tem feito aí pelas centrais sindicais, tá bom? A palavra é sua. Bom, primeiro de tudo, obrigado. Agradeço muito aqui em nome do nosso prefeito Eduardo Cavalieri, né? Agradecer também a oportunidade que me foi dada pelo ex-prefeito Eduardo Paes, né? Foi ele que me deu a oportunidade de estar na Secretaria de Trabalho. Agradecer também a liderança e a participação, o apoio do Eduardo, do deputado Áureo Ribeiro também. É importante a gente falar dos políticos, né, que estão dando suporte para as nossas atividades, porque nada, a Secretaria não acontece sozinha, sem o apoio da Prefeitura, nada disso ia estar acontecendo. E tanto o ex-prefeito como o atual prefeito, eles sempre foram muito apoiadores das ações e das atividades da Secretaria de Trabalho, entendem a importância da valorização e da qualificação do trabalhador carioca. Então agradeço em primeiro lugar a Deus e também a eles por essas oportunidades que estão sendo dadas. Falar que eu também sinto muito, né, esse acidente. O Cláudio Sequim, que é o superintendente regional do trabalho, me encaminhou a informação antes que eu soubesse, né? E aí a gente realmente fica desolado, porque é o tipo de situação que a gente busca evitar o tempo todo, né? Quem trabalha com o trabalho, quem trabalha com o trabalhador, ele vai buscar em primeiro lugar a segurança do trabalhador. Então foi realmente uma coisa muito triste e que a gente realmente precisa buscar as responsabilidades, porque é o tipo de coisa que a gente não quer ver e não pode acontecer, né? Uma situação de festividade em que a gente acaba encarando uma situação, um acidente, uma fatalidade, e isso é muito triste. Então também faço aqui o meu aceno à família, né, os amigos desse trabalhador que veio a falecer e que foi acidentado e que veio a falecer infelizmente por conta dessa montagem do palco, se eu não me engano, né, das estruturas do evento. Agradecer mais uma vez a FETERJ, agradecer mais uma vez ao GT, falar da importância mais uma vez dos sindicatos, dos trabalhadores que estão nos escutando. Busquem se sindicalizar. Eu tenho que pagar um X para o sindicato? Tem, porque o sindicato que vai te representar no momento que você mais precisar, porque infelizmente quando existe o problema não é o empregador que vai te ajudar. Normalmente quando tem um problema é o sindicato que vai te ajudar. Então a importância do sindicato, e a Secretaria de Trabalho ela reconhece essa importância, não só reconhece como está aqui apoiando, e como a porta está aberta não só para o GT, mas para todas as centrais sindicais e para todos os sindicatos. Então, para você que é trabalhador e trabalhadora, participe do 1º de maio, vamos ter sindicatos lá presentes, vamos ter o GT junto, vamos ter Ministério do Trabalho, Secretaria de Saúde,
Proteção Animal e várias outras secretarias, SEBRAE, SENAC, FEComércio, que acabou de falar aqui comigo pelo telefone. Então, vai ter muita oportunidade de emprego e vai ter muito serviço sendo oferecido para você. Então, é um dia de confraternização, mas é um dia de trabalho para a gente, para vocês poderem ter mais serviços e mais diversão. Obrigado. Muito bem. E assim a gente vai encerrando mais um podcast FETERG. Muito obrigada por Você vai estar lá, hein, Domênica? Eu estarei, né, Nilson? Com A certeza. família dela vai estar lá. Na verdade, as pessoas que estarão lá serão meus familiares. Ela vai chegar cedo lá. Eu estarei lá cedo e eu quero convidar você a estar lá conosco também. Participa com a gente, Festival do Trabalhador, dia 1º de maio, a partir das 9 horas, no Parque Realengo, Suzana Naspolini. E até a próxima quarta-feira. E o nosso próximo tema, olha, se eu fosse você, não faltava não, hein? Não deixaria de assistir. Vai ser sobre pejotização. Né, doutor Cláudio? Com a presença do Dr. Márcio Cordeiro, que é um amigo e é presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB do Rio de Janeiro. E ele estará conosco Fera. na próxima quarta-feira, às 12 horas, no podcast FETERG. Até lá!